Amém? Mês de janeiro nós vamos pregar, nós vamos trazer uma série de mensagens. Serão 4 mensagens onde nós vamos falar sobre unidade. Nós vamos começar o ano falando sobre o poder da unidade. Repita comigo, fala o poder da unidade. Efésios capítulo 4, dos versos 1 ao 6. Efésios 4, do 1 ao 6. O apóstolo Paulo disse o seguinte: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade, mansidão, ou sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ô, irmão, esqueci de você. Mandei você ligar um verso, esqueci, que era para nós cantar a música És Fiel, quando nós orássemos pelo projeto, esqueci. Deus abençoe, viu? Obrigado, você vai ficar aí? Ah, você vai tomar café? Pode tomar um café. Vai e volta rápido. Porque essa palavra aqui é para nós, tá? Tá bom. Gustavo também pode tomar café, pode ir lá. Ou vocês já tomaram café e vai tomar de novo. Amém. Vamos lá. A gente vai iniciar o nosso ano com essa série. Porque o ano de 2026, isso, já aproveita, já leva para eu tomar café também com o Gustavo. Isso. O ano de 2026, nós colocamos profeticamente uma definição como o ano do sobrenatural. Para nós é uma definição. Para o céu é só um reconhecimento daquilo que o céu é capaz de fazer. E esse tema, ou esse início dessa mensagem, ou dessa série no início do ano, ela é baseada, claro, alinhado nesse tema profético, que é o ano do sobrenatural, onde nós vamos viver milagres. Por quê? É impossível nós vivermos sobrenatural se nós não tivermos unidade. É impossível nós vivermos o sobrenatural sem unidade. Eu espero que todos vocês tenham tido um final de ano abençoado, né, um Natal, que vocês não tenham engordado tanto, né, que tenham aproveitado bastante esse tempo, comido bastante, né, as comidas diversas que foram feitas durante esse período festivo. Mas eu espero que você já esteja iniciando o ano de 2026, praticando aquilo que você prometeu no final. Você está firme aí já nesse projeto ou você já começou e já parou? Lembra que eu falei no culto da virada, ou quem não estava aqui, eu falei assim, olha, quando a gente chega no culto da virada, é aquele né? Esse ano, aquele negócio, esse ano eu vou emagrecer, eu vou começar a fazer exercício. Eu sentei na bicicleta antes de ontem eu já fiquei desesperado dessa bicicleta, né? Eu preciso voltar a essa bicicleta. Não, ontem eu não fiz, sentei antes de ontem, e ela está me olhando aqui e está falando. Não parei não, calma. Eu estou começando, entendeu? Só que eu sou motor a álcool, demora para pegar, entendeu? Fogão a lenha. Mas você está firme aí nas suas resoluções para o ano de 2025? Só a Thaís. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim, meu irmão, fica firme até o final, que vai dar certo. No verso 3 de Efésios 4, eu quero usar esse versículo aqui como base dessa mensagem. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando se fala de unidade no meio do povo de Deus, ou quando se fala de unidade na igreja, é muito mais do que um conceito. Unidade é o coração do Evangelho. É por isso que nós nos reunimos. Desde o início, Deus decidiu, ou Deus desejava que o povo refletisse sobre a sua própria
unidade, sobre a própria unidade no céu, como Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí em Efésios 4, o apóstolo Paulo enfatiza que a unidade, ela é fundamental para o fortalecimento, o estabelecimento ou a identidade cristã. Um feixe com muitas varas é muito mais difícil de ser quebrado. Se você pegar uma vara, você até consegue com mais facilidade, mas quando você pega várias, a dificuldade é muito maior. A unidade é o que nos fortalece, a unidade é o que nos torna eficazes ou eficientes no cumprimento da missão que Deus estabeleceu para nós aqui. E aí hoje eu quero falar como vai ser 4 mensagens, não vai ser eu que vou pregar as 4 mensagens, mas como vai ser 4 mensagens. Hoje eu quero começar falando sobre a unidade no chamado. Repita comigo, fala unidade no chamado. Porque não é uma sugestão. Unidade não é se eu quero, se eu desejo. Unidade não é alguém me sugeriu. Unidade é um chamado divino que requer compreensão, que requer compromisso e que requer esforço. Vocês concordam comigo? Agora, a unidade, ela acontece quando algumas coisas são colocadas em práticas. São mensagens rápidas, meus irmãos. Todas as mensagens, essas 4 mensagens vão ser mensagens rápidas. Mas mensagens que, se nós abrirmos o nosso coração, pode trazer para nós céu aberto, pode trazer sobre a nossa igreja algo sobrenatural. Por quê? Porque se eu entendo o que o céu é capaz de fazer, e eu estou em unidade com o corpo, em unidade com o céu, nós vamos experimentar o sobrenatural de uma maneira como nós nunca vimos. E é por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra para você. Agora, a unidade no chamado, que é o primeiro tema que nós vamos falar, ela acontece quando, primeiro, eu entendo a proposta que Deus tem, o plano que Deus está planejando, o que Deus está preparando. Porque a proposta que Deus tem para nós, para mim e para você, como seus filhos nesse ano, é que nós vivamos em unidade. Então existe uma proposta do céu para que nós vivamos em unidade. E essa unidade, ela reflete a natureza de Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela cumpre o propósito divino de nós avançarmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, avançarmos na missão que Ele nos deu. Uma das coisas que nós devemos tomar muito cuidado é que a unidade, ela é um padrão e um princípio estabelecido no céu. A divisão já é um padrão estabelecido pelo diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar a sua paz, matar a sua fé, destruir a sua espiritualidade. E ele faz isso gerando o quê? Divisão, gerando contenda. Então não é um conceito, a unidade não é um conceito abstrato, deixa eu usar essa palavra, como algo que fica no mundo imaginário, não. Não é algo que não possa ser alcançado, não. Unidade, meus irmãos, é uma manifestação prática da nossa fé, que se torna visível através da minha atitude, das minhas palavras e das minhas ações. Unidade não é opcional, ela é central para uma vida cristã, para um testemunho cristão. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui nos seus primeiros versículos do capítulo 4, ele fala assim, olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Por que Paulo começa essa descrição falando que, ou se definindo como prisioneiro de Cristo, ou prisioneiro no Senhor? Isso aqui não está refletindo a sua condição literal, porque Paulo estava preso, ele está encarcerado. Ele não está falando assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo porque eu estou debaixo, ou atrás de grades,
em uma cela. Não, Paulo está falando aqui, olha, sou prisioneiro no Senhor. Ele está definindo ou simbolizando a sua vida de rendição ao Senhor. Não é uma cadeia que define a liberdade que eu tenho em Cristo. Paulo está falando assim, eles podem me colocar até atrás das grades, mas a minha vida ainda continua submetida aos céus. Tinha uma frase, eu acho que foi o Hernani que usou aqui, acho que da Madame Guion, sobre essa questão de liberdade, eu esqueci, depois eu vou lembrar sobre isso. A vida de Paulo está alinhada com o céu. A vida de Paulo está alinhada com o propósito divino. Mesmo no meio das tribulações, sofrimentos, dificuldades. O problema da nossa geração nos dias de hoje é que quando a gente passa a primeira dificuldade, a primeiro problema, ou quando a gente está passando problema, sabe o que a gente faz? Eu vou trocar de igreja, eu não consigo mais ficar nesse lugar, nesse ambiente, eu vou procurar um lugar de liberdade para minha... Paulo escreveu a maioria das suas cartas preso, isolado, sem reclamar. Porque num propósito ele entendia que a vida dele estava alinhada com o céu. Conversar com as pessoas hoje em dia para resolver problemas, e aí quando você resolve um problema, a pessoa fala assim, então pastor, tudo bem, mas assim, vou procurar outro lugar, tá bom? Porque eu não consigo congregar aqui, eu vou procurar um lugar para mim, melhor para mim, me estabelecer a minha fé. Aí a gente vira para a pessoa e fala assim, pois é, né? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala assim, olha, vigiem, o vosso adversário anda ao vosso redor, bramando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo vai atacar, em algum momento. E aí Pedro fala assim, vocês têm que estar atentos, vigiem, vigiem. Viver em unidade não é ausência de problema, não é ausência de conflito. É estar vigilante. E aí, o apóstolo Pedro fala o seguinte, vigiem. O vosso adversário está procurando a quem possa devorar, tragar. E aí, ele fala assim, olha, nos versículos seguintes, ele fala assim, olha, meus irmãos, vocês fiquem tranquilos que os problemas que vocês estão passando, muitos irmãos estão passando pelo mesmo problema ao redor do mundo. Vamos lá. Se eu não consigo estabelecer a unidade nessa casa, no meio dessa família, quando eu trocar de família, eu vou estabelecer a unidade. Eu estou condicionando a unidade no outro. Só vou ter unidade se o outro tiver. E na realidade a unidade acontece quando eu olho para mim e decido. Por isso que ele fala. Olha o que ele diz lá no início. Vamos lá, volta lá nos versículos inicialmente. Põe no versículo 3, vamos lá, versículo 3. Façam todo o esforço. Isso é uma ordem para quem? Apesar de estar no plural, façam, é uma ordem individual. Porque no individual reflete no plural. Eu vou fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando eu decido viver em unidade, a unidade reflete nos irmãos, porque eu faço o meu esforço para viver em unidade. Mas vamos lá, aí o apóstolo Pedro fala assim, olha, os irmãos que vocês têm ao redor do mundo estão passando pelo mesmo problema, fiquem tranquilos. Só que aí, ele fala, em uma parte do texto, ele fala assim, olha, resista firme. Porque o vosso resistam firmes em fé. O problema é que quando a gente enfrenta problemas, quando a gente enfrenta principalmente problemas de relacionamento, quando não há unidade no nosso chamado, nós não estamos querendo resistir firmes em fé. A nossa primeira decisão, a nossa primeira atitude é falar assim, vou sentar o pé. Vou sair fora, vou procurar outro lugar. E aí às vezes a gente sai do local que Deus preparou para a gente, do lugar que Deus colocou a gente, para a gente servir em unidade. Por quê? Porque eu estou olhando para dentro de mim, não para o corpo.
Sua vida e sua missão estão alinhadas ao céu? Você está disposto a se render totalmente ao chamado que Deus tem para você, independente da circunstância que você está passando? Ou da circunstância que você vive? Ou da circunstância que está sobrevindo sobre você? Paulo nos convida a examinar as nossas vidas, porque ele fala assim, olha, as minhas palavras e as minhas ações devem promover unidade. Olha para alguém que está ao seu lado, você vai fazer essa pergunta, não vai ser eu não, você que vai fazer. Fala assim, as suas palavras e as suas ações estão promovendo unidade? Sim ou não? As suas palavras e as suas ações estão promovendo unidade? Ou as suas palavras e as suas ações estão causando divisões? Começamos o ano bem, né? Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Aleluia, Senhor. E aí, Vitor, você viu o que a igreja estabeleceu como o ano de 2026? Ano do sobrenatural? Você viu, Vitor? O que você achou? O que você achou? Vamos, interage comigo, o que você achou? Eu não, viu? Concordo com esse negócio de sobrenatural, não. Eu vou falar uma coisa para você. Se o pastor for nessa pegada de sobrenatural aí, 3 meses eu estou fora. Você não pensa igual eu, não? Você não concorda, não? O que você acha? Você viu o que fizeram lá na frente? Chamaram os líderes para poder dar testemunho, ou falar agradecimento. Mas não chamaram o irmão lá. O que você está percebendo? Não é, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, hein? Eu acho que o barco está afundando, hein? Eu vou pular fora antes que o barco afunde. Se eu fosse você, eu vazava também. Você viu, Pedro? O pastor chamou todo mundo lá na frente para poder dar testemunho, hein? Mas não chamou você, né, Pedro? Se fosse eu o pastor, Pedro, eu te chamaria. Filho do diabo. Você não ganhou a oportunidade no ano de 2025. Se eu fosse o pastor, se você estivesse em outro lugar, se você estivesse em outra igreja, você estava na casa do pastor toda semana. Eu avisei que nós íamos começar o ano de 2026 alinhados. As minhas palavras estão promovendo unidade ou estão promovendo divisão? As minhas atitudes estão promovendo unidade ou divisão? Eu estou cultivando essas virtudes que o apóstolo Paulo falou aqui? Humildade, mansidão, paciência, amor, pastor Diogo, pastor Gerson. Será que eu estou cultivando isso? Talvez o que eu preciso fazer é uma lista de situações, de relacionamentos, em que eu preciso trabalhar para promover a unidade. Ah, fiquei sabendo que o irmão não está vindo na igreja por minha causa. Problema dele. Seja humilde. Analise as suas atitudes, analise os seus posicionamentos. Como que eu posso responder com mais humildade, mansidão e paciência nos contextos dos relacionamentos que Deus está me apresentando? Eu vi meu pai ser traído de uma forma que meu pai chorou, de uma forma como eu nunca tinha visto meu pai chorar. O meu desejo
era pegar meu carro, ir atrás dessas pessoas e sair espancando todo mundo. Apesar que eu nunca briguei na vida, esse era só o desejo, né? Na mente você faz tudo, né? Na mente você faz tudo, mas o meu desejo era esse. Mas eu pensava assim, se eu der um murro, nem que eu machuque minha mão, a cara do peão também vai ficar estragada. Esse era o meu desejo. O meu desejo era sair sentando o pé e falando assim... "Ah!" Vai virar figurinha. Aí um dia meu pai chega diante do bendito. E eu falei assim, vontade de dar uma bicuda, velho. Aí meu pai chegou diante do bendito, vem cá, Pedro. Não, fica aqui. Meu pai chegou diante do bendito. Você é o bendito agora. Meu pai estendeu as mãos para ele, cumprimentou. Não falou, Deus te abençoe. Meu pai olhou para ele, cumprimentou com a paz do Senhor. E falou assim, eu quero te pedir perdão. Alguém que causou uma das maiores dores que meu pai já sentiu, de divisão aqui nessa terra. E meu pai está pedindo perdão para o cara. Meu pai tinha dado casa, comida, documento. Tinha sido o único documento que meu pai tinha dado até hoje. E foi o único que ele deu até hoje pela igreja. Quando pegou o documento, voltou e foi dirigir a igreja da galera que tinha dividido a igreja. Meu pai estendeu e falou assim, me perdoa. Se eu te magoei, se eu te falei alguma coisa que não deveria, se eu fiz alguma coisa que feriu o seu coração, eu quero te pedir perdão. Eu queria bater no meu pai agora. Eu já não queria mais o irmão, eu queria bater no meu pai. Como que pode um cara que foi traído, um cara que passou por um trauma desse, está pedindo perdão? Era o homem que tinha que ajoelhar e pedir perdão para ele. Convidaram meu pai para a inauguração da igreja. Eu falei, você não vai. Minha mãe falou, você não vai. Ele foi. Sentou na primeira cadeira. Talvez tem muita gente aqui que não conhece nada da história do pastor Arsenio. Talvez você escutou alguma coisa que não é verdade. Talvez você escutou alguma coisa que é verdade, que ele pode até ter errado, mas ele errava tentando ajudar e promover a unidade. E ele reconhecia às vezes quando ele errava, quando ele fazia alguma coisa que ele não deveria ter feito. Amava tanto que o povo chamava ele de bobo. Eu chamava, pai, você é muito, eu chamava, você é muito bobo. Não sei porque que eu estou entrando aqui, mas para trazer essas experiências a respeito do meu pai. Quando a igreja começou a dar uma melhoradinha financeiramente, eu falei assim, pai, pega essa Galaxy que o senhor tem, que ele tinha, o sonho dele era ter uma Ford Galaxy, de 7 lugares. Eu falei, vamos vender essa Galaxy, pai, vamos trocar o seu carro. Eu já tinha assumido a igreja. Troca o seu carro, pai, pelo amor de Deus. Vamos comprar aí uma Land Rover Discovery para o senhor, que também é de 7 lugares, é um carro melhor, mais confortável. Ele virava para mim e falava assim, gasta muito. Como que eu vou carregar os irmãos da igreja? E o dia que um irmão precisar de uma mudança? Isso era o carro dele. Aí Deus me permitiu comprar um carro novinho aqui. Primeira vez que eu comprei um carro, na primeira vez não, eu já tinha tido um carro zero, que eu tinha comprado uma van zero uma vez. Eu comprei, a primeira vez que eu comprei um carro zero. Tinha um amigo que trabalhava na Nissan, ele fez lá a aplicação, deu certo, peguei um carro, chama Qashqai. Todo empolgado, carro, né, cheiroso e tal. E estava me achando o carro. Mas Deus me partiu no meio. Meu pai me pegou o carro e falou assim, vou pegar o seu carro. Não, ele não avisou, ele pegou meu carro para levar a irmã Maria Luísa no médico. A irmã Maria Luísa era uma portuguesa que congregava aqui na igreja, congregou na igreja por mais de 12 anos. Ela tinha 96 anos, ela morreu com 97 anos. A Maria Luísa, gente, eu não sei por que o Espírito Santo está levando para esse lado não, tá? Vamos lá, vamos fluir aqui. A Maria Luísa
chegou na igreja com 80 e poucos anos. Ela estava todo culto, toda vigília, toda oração. Qualquer evento que meu pai fosse, convenção, visitar a igreja dos outros, se meu pai não levasse ela, era problema. Aí com 92 anos, ela dirigia, tá? Ela tinha um Ford Mondeo. Com 92 anos, ela decidiu visitar a filha dela em Portugal. Pegou o Ford Mondeo dela e foi dirigindo para Portugal. Meu pai quase morreu do coração. Meu pai quase morreu do coração. Maria Luísa volta, um dia ela está dirigindo aqui para o house, daí a polícia para ela e fala assim, minha senhora, a senhora não pode dirigir não, tomaram o carro dela. Ela chorou. E meu pai falou assim, Maria Luísa, a partir de hoje, eu levo a senhora para onde a senhora precisar. Meu pai ia aqui nesse bombeiro aqui, ó, vocês sabem, um restaurante português tem aqui? Todo dia comprar almoço para Maria Luísa. E era o seguinte, ela já chegava lá, a mulher já entregava o almoço assim com a cara, porque ela ligava. Tem algum português aqui, irmão? O povo do restaurante só vendia para ela, porque meu pai ia lá buscar e pagava, porque era tenso, mano. Tinha que ser daquele jeito, naquela temperatura, naquele e tal, assim. Mas o meu pai fazia. Mas o que aconteceu? Nesse dia meu pai pegou o carro, Luciana, sem me avisar, para levar Maria Luísa no médico. E Maria Luísa passou mal dentro do meu carro. E ela fez xixi. Ela urinou no carro. Sujou o banco. Cheguei lá em casa. Meu pai está com um balde, 1 litro de detergente esfregando o banco. O que aconteceu, pai? Ele passava a mão assim, ó. Levamos a Maria Luísa no hospital e ela fez xixi no banco e saiu. Coitado. Eu fiquei nervoso com ele. Eu fiquei bravo com ele. Mas nervoso mesmo. Por que o senhor pegou meu carro? O seu carro tem banco de couro. O seu... Ele só estava fazendo todo o esforço para promover o vínculo. A unidade pelo vínculo da paz. Ele estava servindo a igreja, ele estava servindo os irmãos. Às vezes a gente fica esperando que a unidade venha porque alguém vai me procurar e vai falar assim, oh, vamos ser um. Não, comece a ser um você primeiro. Eu pedi perdão para ele depois. Porque eu fiquei bravo com ele por causa do carro. A partir disso, nunca mais eu falei assim, gente, meu carro, se precisar fazer mudança, faz. Ah, pastor, você tem um carro bom, novo. Não, se precisar fazer uma mudança, se for necessário socorrer alguém, faça. Esse carro aí, ó, comprei um carro, né, bom, novo, esses dias. Você vê o tanto que é as coisas. Esses dias a Linda olhou para a Thaís e falou assim, eu quero. Nos bancos, em tudo quanto é lugar. E daí é só um carro. Mas por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, mansidão, humildade, paciência e amor. Gente, a unidade é algo que a gente precisa buscar de forma contínua. Em oração, esforço intencional. Você precisa orar, pedir para Deus desenvolver em você virtudes que promovem a unidade. Ninguém me convida para comer na casa deles ou tomar café. E você convidou alguém? Você convida alguém? Não estou falando que todo mundo tem que ir na sua casa. Eu não consigo receber ou chamar todo mundo na minha casa. Mas se cada um fizer isso, deixa eu te falar, a unidade no corpo se fortalece. E aonde há unidade, a bênção do Senhor é ordenada. 2026, a bênção do Senhor vai transbordar sobre essa casa. Por quê? Porque nós vamos nos esforçar para manter essa unidade do Espírito. Estão entendendo a proposta que Deus tem para a gente? Começa com essa decisão, viver de uma forma
digna, da qual nós fomos, do chamado que nós recebemos. E aí exige mansidão, humildade, paciência e amor. Essa é a base. Que nesse ano a gente possa começar refletindo a glória de Deus, promovendo a unidade no corpo de Cristo, promovendo a unidade entre os relacionamentos, promovendo a unidade entre os irmãos. Então, quando eu entendo a proposta que Deus tem, tudo começa a ser diferente. Segunda coisa, rapidamente, eu ia ser rápido, acabei enrolando aqui. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu preciso edificar sobre essas bases aqui que o apóstolo Paulo falou. Porque a unidade, ela não pode ser baseada na emoção. A unidade, ela não pode ser baseada em emoções, porque emoções são passageiras, ou em interesses momentâneos. Não existe unidade verdadeira onde eu me baseio nas minhas emoções passageiras ou no meu interesse momentâneo. Tipo, Pedrão, nós estamos juntos, tá? A partir de agora. Eu estou com muita vontade de comer um churrasco e eu sei que essa semana você vai me chamar para comer uma carne lá na sua casa. Cuidado para você não entender que uma falsa aproximação de unidade é verdadeira quando se tem um interesse por trás. Igreja não vive unidade por causa de interesses próprios, existe unidade por causa do interesse do céu. Então eu não me aproximo de alguém, eu vou falar para vocês, falo isso no meu coração. Tem pastor aqui que anda comigo e sabe como que eu sou. Eu não me aproximo de pastor para que o pastor me leve na igreja dele ou alguma coisa assim, porque ele é relevante. Não, eu me aproximo porque eu acredito naquilo que ele carrega de Deus. Agora, incrível que Deus tem colocado pastores que são pastores de igrejas gigantescas. Agora, por exemplo, o pastor Vinícius Mota, é um pastor de uma igreja em Goiânia que tem 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas. Milton Ebenezer, 30 mil membros. É uma diferença gritante. Eu poderia falar assim, eu agora só ando com o Milton Ebenezer, com o Laude Jair, com o bispo Júlio Vertulli, que está construindo uma igreja para 5.000 pessoas, para fazer 3 cultos. Eu só quero andar com esses caras. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou amigo do Abraão, que tem 300 pessoas, da mesma forma que eu sou amigo do Milton Ebenezer. Não é sobre o que ele pode fazer por mim, é sobre quem ele representa para mim, sobre o que ele carrega de Deus. Então, unidade não se promove em emoções passageiras ou em interesses momentâneos. A unidade precisa estar fundamentada em virtudes espirituais eternas que não mudam. Por isso que em Efésios 4, dos versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo está apresentando esses elementos aqui como alicerce da nossa unidade em Cristo. Essas verdades têm que ser como pilares para o edifício que nós estamos construindo. Porque ele fala assim, um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui está a base. Então eu começo construindo a minha unidade baseada a unidade do chamado, baseado naqueles 4 princípios que eu falei para você. Primeiro, mansidão, humildade, mansidão, paciência e amor. Se eu tenho essas 4 coisas, meu irmão, não tem como não haver unidade na igreja. Não tem como haver unidade nos nossos irmãos. Não tem como não haver unidade no meu chamado. Se eu tenho humildade, e aí fica uma palavra para qualquer pessoa que tem um chamado de Deus. Seja humilde. Seja paciente. Seja amoroso. Quando eu falo amoroso se acontece alguma coisa, eu estou mais pronto a arrancar a cabeça do que amar. Como que eu vou promover a unidade dessa forma? Agora, o apóstolo Paulo me dá essas 7 características aqui, ou bases, para me fundamentar a unidade. Um só corpo. Repita comigo, fala um só corpo. Como que a igreja do Senhor é descrita? Corpo, sim ou não? Corpo. Nós somos um corpo. E Cristo é a cabeça. Diferentes membros que desempenham diferentes funções, que fazem diferentes coisas, mas que trabalham juntos.
Imagina se a igreja fosse feita só da galera da mix e montagem de som. Chegasse aqui todo culto, montasse, mixasse o som. Yes! Mas não tivesse voluntário. Não tivesse pastor. Não tivesse um evangelista que convida as pessoas para vir para o culto. Cada corpo, cada membro tem a sua função. E todos trabalham pela funcionalidade do corpo. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: nós podemos até ser diferentes, mas o propósito tem que ser um só. Um só corpo, um só Espírito. Gente, o Espírito Santo é o vínculo que une os crentes, não é não? O Espírito Santo habita dentro de nós e nos capacita para viver uma vida de servir ao Senhor. Sim ou não? O Espírito Santo não só nos une, mas ele nos guia, nos fortalece e nos traz harmonia. É o Espírito Santo que coloca em nós o desejo de servir. Falar em servir, vou abrir um parêntese aqui. A Gabi, cadê a Gabi? Está aqui, Gabi. Gabi está aqui. Aí chegou ali em mim e falou assim: pastor, nós precisamos de gente para a mídia. Gente que tira foto, gente que faz aqui. Nós estamos precisando, pastor, urgentemente. Dá para o senhor fazer um anúncio? Tem um monte de gente que é fotógrafo, que trabalha com isso, que tem potencial, que pode aprender, que está aí, sabe, e às vezes não se dispõe. Sabe por quê? Porque talvez o Espírito Santo ainda não convenceu que nós somos um corpo. E tudo que eu sou capaz de fazer, eu posso colocar a serviço do reino. Então fica aqui o nosso apelo: se você quer ajudar na mídia, ajudar aí na mídia de celular ou tirar foto, você é fotógrafo, você quer aprender, a gente tem um Edu aqui que dá o curso, ensina a tirar foto, como ele já fez com a turma aqui, a gente está pronto para treinar você. Para quê? Para que o propósito da unidade continue avançando. Um só Espírito, uma só esperança. Esperança compartilhada da vida eterna. Esperança da ressurreição nos últimos dias. É isso que me une e une vocês em propósito e em direção. Nós só estamos aqui porque nós temos uma esperança. E qual é a esperança? Bastar ou passar a nossa eternidade com Cristo. Um só Senhor. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Ele é a razão da nossa unidade. Reconhecer Ele como Senhor significa submeter a minha vida a Ele. Viver em obediência a Ele, aos ensinos dEle. Não tem como eu caminhar com pensamentos dobres ou cochear entre dois pensamentos. Não tem como eu tentar servir dois senhores, ou a minha vida está totalmente rendida a Ele ou não. Por isso que nós dizemos, e o apóstolo Paulo disse: existe só um Senhor. Vai, bate no ombro de alguém e fala assim: um só Senhor. Pergunta para essa pessoa: quem que é Senhor na sua vida? Uma só fé. Fé onde, pastor? Fé no Evangelho de Jesus. Porque isso aqui é a confiança em comum que une eu e você. Nós temos aqui um fenômeno em igrejas imigrantes. Que fenômeno é esse? Diferentes denominações. Aqui a gente deve ter Deus é Amor, Assembleia Batista, Presbiteriana, Congregação Cristã do Brasil, Adventista, vai falando aí, Maranata, Quadrangular, vai lá. Adventista, já falei. Universal, Videira, Batista, falei. Batista inclui Lagoinha e outras. Vocês não vão falar por igreja por igreja, vai demorar muito tempo. Denominação. Metodista, obrigado. Nós temos diferentes denominações. Outra coisa que a gente tem aqui: cidadãos de diversos estados do Brasil. Nós temos aqui do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Estou vendo lá o irmão André, lá, o representante do Amazonas aqui.
Depois você me procura que eu vou mostrar aqui alguns vídeos que o Moandé me mandou um dia na viagem dele para Amazonas. Ele fez um churrasco, meus irmãos. Que churrasco maravilhoso. A única diferente ou problemática do churrasco é que era uma tartaruga gigante, mas... Ele está lá com vergonha. Não, você falou que estava gostoso? Aí depois saíram para caçar, ele mais o tio dele. Caçaram, eu não posso falar essas coisas aqui. Um macaco. Fizeram um ensopado. Tem todos esses vídeos, eu gosto de mostrar para a gente ver as diferenças culturais. Tem gente que já está no Nordeste que come buchada, sangue do cordeiro. Não, a outra lá, a outra tripa lá que eles fazem lá, como que é o nome daquele negócio lá? Hã? Dobradinha! Pastor, o que você gosta? Pamonha! Frango com piqui. Galinhada. Pudim. Enroladinho de queijo. Coxinha com catupiry. Hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui falando para vocês. Pernil assado. Disco. Disco de carne do Serra Dourada, ainda com pimenta, é o melhor que tem, com coca gelada. Aí, ó. São Paulo, o que os irmãos comem? São pizzas, maravilhosas as pizzas. Muito sushi em São Paulo. Cachorro quente com purê. É bom, é gostoso. É, ué. Feijoada. Tem mais alguma coisa no Rio que seja... Não, acho que é só isso, né? Que é destaque do Rio de Janeiro. Vamos lá. Sudeste eu falei. No Sul, churrasco, chimarrão, pinhão, gente. Uma vez um pastor estava me levando lá para me pregar em uma cidade chamada Otacílio Costa, na região serrana de Santa Catarina. E ele parou num posto e falou assim: você vai experimentar o pinhão, melhor coisa da sua vida. Aí peguei assim um copinho assim, com um negocinho meio salgadinho, coloquei aquilo na boca e falei assim: você tá sério que isso aqui é a melhor coisa da sua vida? Cheguei lá na cidade, pregamos, no final do culto o pastor chamou todo mundo. Gente, preparei um entreveiro para você comer e tal. E aí aquela mexida lá, cheia de pinhão e miúdo de animal. Por que eu estou usando essas brincadeiras e o nosso tempo já passou, mas por que eu estou falando isso? Você vê as diferenças que nós temos culturais, denominacionais, que se nós não formos unidos por um só Senhor, a gente não estaria junto aqui. Se não fosse só um Senhor, uma só fé, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus. Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: é a nossa fé em Jesus que nos mantém unidos. Um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. Deus é a fonte de toda unidade, meu irmão. Porque a unidade cristã, ela é trinitária por natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. E Ele nos chama para refletir sobre a unidade no céu e viver essa unidade na terra. Agora, a unidade que Deus está nos sugerindo não é só essa unidade horizontal, é uma unidade também vertical. É uma unidade com Deus. É uma unidade que flui da própria essência de Deus e reflete nos irmãos que eu estou convivendo. E aí, uma casa construída sobre sólidos alicerces é uma casa que permanece. Então eu preciso edificar. E por último, então eu entendo a proposta, eu construo sobre essas bases e eu me esforço para manter. Põe a mão no seu coração e fala assim: eu vou manter a unidade. Grave essa frase. Unidade no corpo não é um presente que você recebe.
Não é só um presente que você recebe, mas é uma responsabilidade que você assume. Se todos nós assumimos a responsabilidade de vivermos em unidade, irmão, as coisas acontecem. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, todo esforço. Ele nos mostra as virtudes necessárias. Ele nos mostra a base que nós devemos ter para poder sustentar os nossos relacionamentos. Agora, unidade, meu irmão, não acontece assim de forma natural. Ela é fruto de escolhas conscientes. Assim como um jardim precisa ser cultivado, uma planta precisa ser cultivada, a unidade também precisa ser cultivada. E para que a unidade seja mantida, começa com a nossa rendição. Rendição a Deus, rendição ao chamado, rendição ao propósito que Deus colocou para nós. Porque, meu irmão, agir com amor em situações desafiadoras não é fácil, mas é necessário. Unidade, Rick Warren falou o seguinte: unidade na igreja não é a ausência de conflito, mas é a presença de um compromisso maior com Deus e uns com os outros. Um cordão de 3 dobras não se rompem facilmente. Se a nossa igreja viver em unidade, amor, perdão, nós vamos cada dia mais nos tornar resistente a qualquer divisão ou seta lançada pelo diabo. E eu quero que você reflita sobre as suas amizades, eu quero que você reflita sobre os seus relacionamentos, sobre os irmãos da igreja que você teve conflito em 2025. Sobre quem você já ouviu que está ferido com você, ou de alguma forma se afastou de você por causa de uma atitude sua. A pergunta que você tem que fazer é: o que eu posso fazer para restaurar esse relacionamento? Porque unidade exige esforço, comprometimento. É fruto das minhas decisões, mas é a ação do Espírito Santo. Nós precisamos nos comprometer a sermos agentes de paz. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo. Que o legado que nos foi deixado pelo pastor Orseni seja honrado na minha e na sua atitude. Porque a unidade não é só um ideal para que a gente fique admirando, não. É uma missão para que a gente viva. É uma missão para que a gente viva. E Deus está chamando a gente para viver em unidade. Não como algo opcional, eu vou tentar, não. Se nós decidirmos, nos esforçarmos, hoje eu quero te encorajar, te desafiar, a você examinar as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações. Olhar se você está promovendo unidade ou divisão. Abraçar a proposta que Deus tem para a nossa vida, construir a partir de agora nas bases que nos foi passado. Mas principalmente, nos esforçar para que a unidade seja mantida no meio do corpo. Para que isso, pastor? Para que a gente possa edificar uma igreja para a glória de Deus. Quando as pessoas entrarem nessa casa, o desejo delas de permanecerem não é por causa de uma música legal, não é por causa de um ambiente legal, não é por causa de uma pregação legal, mas as pessoas vão entrar nessa casa e vão sentir a necessidade de ficar, porque vão se sentir parte, vão olhar e falar assim: existe uma unidade sobrenatural nesse lugar, e eu quero fazer parte disso que está acontecendo aqui. Tem alguém que acredita comigo que isso é possível? Tem alguém que crê que isso é possível? Olha para alguém que está ao seu lado e fala assim: eu me comprometo. E você vai se comprometer também? Fica de pé em nome de Jesus. Faz um lá para mim antes de tocar qualquer coisa. Será que a gente consegue fechar os corredores, pegar na mão de alguém, como um sinal de unidade? Pegue na mão de alguém que está ao seu lado aí, todos. Todos. Fez o lá? Aumenta aí para a gente ouvir.
Nós vamos fazer uma oração, mas é uma oração de comprometimento, onde eu me comprometo a fazer a minha parte para que a unidade no corpo prevaleça, permaneça e seja mantida. A unidade não começa no outro, começa em mim. Começa em mim. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão que está aqui. Te agradeço por cada pessoa que está assistindo online, por cada pessoa que está conectada nesse momento. Obrigado porque o Senhor nos direcionou em uma palavra voltada para a essência que é o céu, que é a unidade. Senhor, eu quero me comprometer a viver uma vida, Pai, aonde a humildade, aonde a paciência, Pai, aonde a compreensão e o amor, Pai, sejam presentes. Que a minha vida seja para construir pontes e não muros. Para que as minhas atitudes e as minhas palavras sejam para promover unidade e não divisão. Que o meu chamado seja para que o corpo avance, Pai, no cumprimento do teu propósito, não do meu propósito, dos meus sonhos. Pai, que a unidade que o céu, Pai, sonha, seja a realidade na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça os seus filhos, abra os olhos. Que o Senhor traga ao nosso coração e à nossa memória, Pai, pessoas que por alguma atitude ou por alguma razão nós ferimos, machucamos ou deixamos para trás. Para que o ano de 2026 nós possamos, Pai, ter ousadia, maturidade, Pai, e entendimento para restaurar esses relacionamentos. Essa é a minha oração nesse momento, em nome de Jesus.